Olá, você que está aqui nos acompanhando pela TV 61, começando aqui mais um bate-papo com Hélio Dolly. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Boa tarde aí a todas e todos. Semana muito agitada, né, Hélio? A corrupção no MEC avança, todo dia surgindo uma novidade, a possibilidade de CPI, e agora esse caso do assédio lá do presidente, ou melhor, ex-presidente, que pediu demissão, Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal. Nós vamos conversar sobre esses dois temas aqui com ele, e ele vai falar sobre o que isso repercute na campanha eleitoral. Falar em campanha, o presidente Bolsonaro continua avançando aí nas suas intenções golpistas, uma série de fatos novos que o Hélio vai trazer aqui para a gente, entre eles a confirmação do general Braga Neto como vice na chapa de Bolsonaro. E falando em vice, no baú do Hélio, o Hélio vai trazer aí memórias, né, sobre os vices na história do Brasil desde 1954, ali quando houve o suicídio de Getúlio Vargas. Hélio, a cada dia fatos novos em relação ao MEC e a CPI está aí com a possibilidade de ser instaurada. Você acha que sai mesmo a CPI? Negrão, a tendência é sair a CPI, porque ela tem o número regimental, ela tem mais do que o número necessário, que são 27 assinaturas, e já há um precedente. Quando o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tentou segurar a CPI da pandemia, fazendo o jogo do Bolsonaro, o Supremo entrou e mandou ele instalar a CPI, porque todos os requisitos constitucionais e legais estavam cumpridos, como é o caso agora. Então, ele não tem como segurar essa CPI, ele pode ficar adiando, igual ele já fez. Ele já poderia ter decidido constituir a CPI, fazer a leitura, né, que chama, fazer a leitura e constituir a CPI. Ele adiou para a semana que vem, mas ele não pode impedir por todo o tempo que a CPI seja instalada. Então, eu acho, a não ser que o governo consiga aí retirar 5 assinaturas, se eu não me engano, precisaria retirar 5 ou 6 assinaturas, não tenho certeza, eu acho que a CPI sai. A CPI é um problema para Bolsonaro, porque mostra, tanto é que o governo já não fala mais que não tem corrupção, né? Bolsonaro agora diz, casos pontuais que nós combatemos, tal. Acabou aquele discurso falso, porque é falso desde o início, porque esse governo já começou com corrupção, mas acaba esse discurso. O CPI mostrou uma corrupção grossa no Ministério da Educação, e nós estamos falando agora, Negrão, do caso dos pastores, que extorquiam prefeitos para liberar emendas do Ministério da Educação, a mando de Bolsonaro, em ordens cumpridas pelo ex-ministro Milton Ribeiro. A verdade é essa. O Milton Ribeiro fala claramente que a ordem para atender os pastores era do Bolsonaro. Mas tem o caso dos ônibus, não vamos esquecer, tem o caso dos ônibus escolares, tem o caso das escolas que não existiam. Quer dizer, tem outros casos no MEC, como tem casos em outros ministérios. E tem a maior corrupção desse governo, que é o orçamento secreto. Que é a maior corrupção desse governo é o orçamento secreto. As pessoas pensam que o orçamento é legal, tem da lei. Não, o orçamento secreto é a corrupção escrita, desenhada, comandada por Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que são os comandantes dessa, obviamente, para sustentar o governo Bolsonaro. Então, eu acho que sai sim, viu, Negrão? Muito bem. E assim, o período eleitoral ele não poderia impedir o funcionamento a contento dessa investigação? Eu acho que sim, eu acho que dificulta bastante. Por quê? Porque nós estamos chegando em julho. O que vai acontecer? Naturalmente, acontece um recesso do Congresso. Todo ano é isso, o Congresso entra em recesso. Depois você tem a campanha, agosto, setembro, é campanha eleitoral, porque a eleição é no dia 2 de outubro. Eu acho que prejudica, sim. Eu acho que a constituição dessa CPI ela é mais simbólica do que efetiva. Estão falando que quem vai comandar essa CPI é o senador Randolfo Rodrigues, que foi o que tomou a iniciativa,
e o senador Renan Calheiros, de Alagoas. Nenhum desses dois é candidato agora. Então, os dois podem se dedicar totalmente ao trabalho da CPI, porque eles têm mais 4 anos de mandato pela frente. Então, eles podem se dedicar à CPI. Agora, e os demais membros? Eles vão conseguir? Vai conseguir fazer reunião? Então, eu acho que ela tem mais um peso simbólico, é o seguinte, o Congresso quer investigar essa grande maracutaia que é o Ministério da Educação. Mas, em ano eleitoral, é sempre mais difícil. Tem que ter cuidado para não virar palanque eleitoral. Né? Assim, senadores que são candidatos a governador. Para você ter uma ideia, aqui em Brasília, os 3 senadores do Distrito Federal se declaram pré-candidatos ao governo. Os 3 senadores. Então, você tem que impedir que senadores usem a CPI como palanque eleitoral, porque são candidatos à reeleição ou são candidatos ao governo. Isso aí não é fácil, vira aquela palhaçada de discursos retóricos, tal. Não é disso que precisa. Precisa de investigação, não precisa de discurseira, precisa de investigação. Vamos ver no que dá. Simone Tebet, de certa forma, se destacou na CPI lá da pandemia, se lançou candidato, mas não sai de 2%. Né? Então, isso aí Ô, Hélio, é uma figura, né? Eu não assisti aquelas lives lá de quinta-feira do Bolsonaro, achou aquilo um horror tremendo, né? Mas Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa Econômica, que era figurinha carimbada ali naquelas lives, tinha uma grande proximidade com o Bolsonaro já teceu vastos elogios a ele, etc. Até agora é o chamado assediador sexual da República, né? Que escândalo! É um escândalo atrás do outro, né? Eu vi uma relação que uma pessoa fez mostrando que todos esses, talvez o critério para ser ministro, presidente de autarquias, etc., dentro desse governo é ser, de certa forma, um criminoso, né? Então, como é que você avalia essa situação agora que surge esse escândalo terrível, né? E os impactos que possa ter na campanha, enfim, né? Todo esse staff de Bolsonaro aí que cada um se descobre, que cada dia se descobre que tem um criminoso neste governo. São vários criminosos, né, Negrão? Porque é o seguinte, na minha opinião, eu não vou mudar essa opinião. Quem aceita um cargo político no governo Bolsonaro, seja ministro, seja presidente de alguma coisa, seja secretário próximo a Bolsonaro, é conivente, é cúmplice com o bolsonarismo, com o fascismo e com tudo que ele representa. Eu não tenho o menor respeito, não tenho a menor consideração. É técnico, técnico nenhum, está exercendo cargo político. Esse Pedro Guimarães é um indivíduo desqualificado da pior espécie, a gente sabe disso desde que ele foi nomeado. Você olha, não é preconceito, você olha para a cara dele, você vê que ele é desqualificado, que é uma pessoa desqualificada, aquele machão típico, né? Aquele cara que se acha machão. E só a presença dele nas lives do Bolsonaro mostrava quem ele era. Então, essa história do assédio, Negrão, a gente ouve falar aqui em Brasília há muito tempo. Agora, é a velha história. E as provas? Como é que prova? Felizmente, algumas mulheres que sofreram assédio desse bandido, elas resolveram denunciar. Ainda bem que tem quem tenha coragem de denunciar, porque muitas não têm coragem. Não têm coragem porque temem ser expostas, porque temem perder o emprego, porque temem sofrer represálias. Isso a gente sabe que bolsonarista, em princípio, é violento. Em princípio, é violento. Mesmo que quando eles não conseguem exercer a violência, eles são violentos, de índole violenta. Gostariam, quando eles não resolvem pessoalmente, eles gostariam de ter uma arma para resolver no tiro. É a índole do fascista. E bolsonarista é fascista, não adianta, bolsonarista é fascista. Esse Pedro Guimarães, ele mostrou uma faceta do governo Bolsonaro que está em vários outros, que não foram denunciados ainda, que não apareceram. Eu imagino Bolsonaro e Pedro Guimarães numa conversa de boteco, falando de mulher. Não é difícil imaginar por tudo que Bolsonaro já disse até agora e pelo que esse Pedro Guimarães disse é. Então, Negrão, é um desgaste, mais um desgaste para o governo. Agora, vamos ser realistas, Negrão.
Porque o pessoal fala, puxa, mas tem denúncia, tem crise, tem isso, e Bolsonaro não cai. Por quê? Porque o bolsonarista ele não se toca nisso. Essa altura, eu estou imaginando esses grupos bolsonaristas, esses bolsonaristas raiz que a gente encontra aí em todo canto, é tudo mentira, dizendo, é tudo mentira, isso é armação, querem pegar o Bolsonaro, fake news, é a Globo lixo, é essa esquerda, são os comunistas. Eles não acreditam no que está visível, nos fatos. Eles vivem num mundo à parte, um mundo alimentado pelas fake news que eles propagam, pelos canais que eles têm. Então, acontece tudo isso, eles acham que é golpe, que é manobra, que é armação. Então, Milton Ribeiro é um santo, coitado dele, está sendo vilipendiado. Os pastores são pessoas maravilhosas, os pastores ladrões são pessoas maravilhosas. O Pedro Guimarães é um cara sério, olha lá ele com a mulher dele, ele não assedia ninguém, ele não pega na bunda de ninguém. Então, o bolsonarista, esse lixo que existe na sociedade brasileira hoje, eles são isso. Então, um patamar ali de, no mínimo, 20%, que é, infelizmente, o que significa essa escória da sociedade brasileira hoje, pelo menos ali 20%, vai continuar achando que Bolsonaro é a solução, que Bolsonaro é a melhor coisa, e vai continuar manifestando intenção de voto em Bolsonaro. Você tem uma parcela que já o abandonou, tem uma parcela lúcida, e eu quero deixar claro, quando eu falo nos bolsonaristas, eu não estou me referindo a quem votou em Bolsonaro em 2018. Eu sei que há diversas composições entre os que votaram em 2018. Eu estou falando com aqueles que, vendo tudo que acontece, tudo que é o governo Bolsonaro, a destruição do país, a vergonha internacional que o Brasil passa, continuam apoiando o Bolsonaro e continuam votando o Bolsonaro. E não vem com essa, não vou votar no Bolsonaro para impedir a volta do Lula do comunismo. Você está votando, você é anticomunista, mas então você está optando pelo fascismo. Primeiro que Lula não é comunista, o PT não é comunista, a maioria da esquerda brasileira hoje nem pode se dizer comunista. Né? Segundo, que você está optando pelo fascismo. Então não vem com essa. Né? Então, Negrão, vai continuar tendo essas intenções de voto. Bolsonaro tem um teto que já está claro, a faixa dos 30 e pouco por cento é o teto do Bolsonaro. Ele pode perder alguma coisa aí? Pode perder algum percentual de voto, mas tem o bolsonarista raiz, fascista, ignorante, né, que vai continuar apoiando o Bolsonaro, apesar disso tudo. Vamos entender isso. Se a terceira via, como você falou, não sai daquele lugar, se ela não cresce, é Bolsonaro e Lula. E aí a opção é entre humanidade e barbárie, é entre a cultura, a ciência, a educação e a ignorância. A opção é essa. É entre a democracia e a ditadura. Essa é a opção que os eleitores brasileiros vão ter que fazer, seja lá com quem seja contra o Bolsonaro. E hoje quem está pintando é o Lula. Exatamente, Hélio. E essa luta entre a civilização e a barbárie, e a democracia e a ditadura, a gente continua sendo ameaçado de termos uma ditadura, de Bolsonaro dar um golpe. Tem vários fatos aí que indicam isso, levam a isso, né, sinalizam. Um deles é a confirmação de Braga Neto como seu vice. Se pensava lá atrás, né, na Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, para ter uma mulher, para sinalizar que o Bolsonaro está com as mulheres, enfim, essa história toda, mas se confirmou. O general, mais um general. Essa é uma sinalização, Hélio. Quais são as outras sinalizações, além das ameaças que ele faz, o processo eleitoral, urna eletrônica, da possibilidade da gente ter um golpe, talvez até antes das eleições, né? Todo dia tem alguma coisa, eu até perco, como eu não estou inteiramente dedicado a acompanhar esse noticiário, eu até perco a noção, porque é muita coisa. Todo dia tem uma ameaça à democracia, tem uma ameaça às eleições, todo dia. Hoje mesmo, antes do programa, eu estava vendo uma declaração do Flávio Bolsonaro dizendo que, se as pessoas forem resistir ao resultado eleitoral,
que eles podem fazer? Eles não podem fazer nada, é incontrolável. Ou seja, ele está dizendo: olha, nós vamos colocar esse nosso gado armado na rua, mas nós não temos controle sobre eles, é uma coisa espontânea. Todo dia tem alguma coisa, negão. Todo dia tem o Bolsonaro falando das urnas, todo dia tem o Bolsonaro atacando o Tribunal Superior Eleitoral, todo dia tem um sinal que ele dá de que ele não vai aceitar o resultado das eleições. E essa indicação do Braga Neto, que já era esperada, essa agora de Tereza Cristina era uma ilusão de quem não conhece Bolsonaro e não conhece o projeto dele. Veja só, para dar esse golpe, nada melhor para ele do que ter um general de exército como vice-presidente, porque ele acha que com Braga Neto ali, ele consegue mostrar a força para as Forças Armadas e dizer o seguinte: olha, eu e um general fomos fraudados nas urnas. O Exército e as Forças Armadas não podem aceitar uma coisa dessa. Ele tem essa intenção, tem o respaldo das Forças Armadas para o golpe que ele pretende dar. Ele precisa dessas coisas. Como eu sempre falo, o juiz disso aí são as Forças Armadas. Elas vão decidir se o golpe é bem sucedido ou mal sucedido. Sucedido na sua consecução, não digo no futuro. Né? Elas vão decidir. Então, mas tem um outro aspecto, Negrão. Ele sendo eleito, ele não vai sofrer impeachment. Você acha que Bolsonaro confia no Centrão? Aliás, algum cidadão brasileiro confia no Centrão? Nem o Centrão confia no Centrão. O Centrão hoje está ali com o Bolsonaro, faturando o orçamento secreto. Se o Lula ganha a eleição, você vai ter um bando de gente do Centrão procurando o Lula para querer compor com o Lula. E Bolsonaro sabe disso. São mercenários da política, para quem paga mais, para quem dá mais. Né? Centrão, ele vai de acordo. Onde está o dinheiro? É lá que eu estou. É lá que eu estou. O dinheiro está lá? Eu vou para lá. Ah, o dinheiro está aqui agora? Eu vou para cá. Esse é o Centrão. Centrão que tem as pautas conservadoras, briga por ela, é capaz de abdicar das pautas conservadoras se for bem remunerado para isso. São mercenários da política. Então, Bolsonaro vai colocar alguém do Centrão como vice para chegar, se eleger, o Centrão dar o impeachment dele para sua vice ascender ao governo? Aí a vice assume o governo? Não, ele coloca um general de exército. Ele fala assim: pô, eu vou impeachar o Bolsonaro para o general Braga Neto assumir, é mais ou menos como falava do general Mourão. Pô, vai ter muita gente da esquerda falava isso, não adianta impeachment do Bolsonaro, porque o Mourão vai assumir. Imagina o Braga Neto, que é um Mourão piorado, muito piorado, Braga Neto. Né? Então, cada dia é uma coisa, Negrão. E aí, olha, eles estão convocando para o 7 de setembro, já estão agora, no dia 30 de junho, convocando para o 7 de setembro. O que eles querem? Eles querem repetir, mas em escala maior, uma grande manifestação bolsonarista, bolso-fascista pelo país. Então, quem é que garante que eles não vão melar as eleições antes delas acontecerem? Quem é que garante que, saindo o resultado do primeiro turno, haja uma resistência? Então, o caminho está sendo esse. Eu estava lendo hoje, o porte, a posse de armas aumentou mais de 500% no Brasil, ou seja, você aumentou a posse de armas mais de 500%, é um absurdo. O que você tem de cidadão armado é para defender a sua liberdade, para defender a segurança de sua família. Para muitos até pode ser, mas não é isso não. É para brigar por Bolsonaro, é para defender o fascismo, é para defender o fascismo bolsonarista. E a gente está deixando essas coisas acontecerem. Hoje mesmo, Negro, está indo uma PEC, eu não sei como é que está isso lá no Congresso agora, no Senado, na PEC prevê um estado de emergência em função do problema de combustível e inflação. Imagina, dá poderes de estado de emergência. Bolsonaro pode usar isso para dar o golpe. E vai fazer legalmente, constitucionalmente, as Forças Armadas vão fazer o quê? Vão apoiá-lo desse jeito. Né? Então, todo o processo, Bolsonaro não esconde. Bolsonaro oferece asilo à golpista da Bolívia, aquela que assumiu o poder na Bolívia, derrubando o governo legalmente constituído, para exercer o poder. Felizmente, foi derrubada depois, perdeu a eleição e foi condenada a 10 anos de prisão, que eu acho pouco.
foi condenado a 10 anos de prisão. Aí o Bolsonaro veio oferecer asilo, absurdo, ninguém está condenando a condenação dela. Pô, ela foi condenada porque ela violou a Constituição. E se Bolsonaro fizer isso aqui, como ele pretende, também deveria ser condenado depois e ser preso, igual a Janine Álvares, né? Janine Álvares está presa na Bolívia, condenada a 10 anos por ter dado um golpe. Né? E o modelo que Bolsonaro parece querer aqui é um modelo muito próximo ao boliviano, que é uma, entre aspas, revolta popular, o caos, a confusão, as polícias se colocando ao lado dessa revolta, entre aspas, né? Coloca ao lado dessa revolta, e as Forças Armadas chegam e falam assim, nós vamos ter que intervir aqui, porque desse jeito não dá, mas, olha, vamos resolver isso aqui, vamos acabar com esse caos, vamos voltar à ordem e progresso. Então, meu Negrão, a situação está muito grave mesmo, viu? Tá pesada. Pesadíssima, Hélio. Você mesmo já trouxe em outros bate-papos anteriores uma declaração do próprio Bolsonaro, ele dizendo que tem cerca de 600 mil pessoas do lado dele armadas. E esse dado que você traz aí, ali em 2019, essa ascensão, né, do porte de arma, ele ultrapassa 600 e poucos mil portes de armas em relação a outro dado. Eu podia até ter trazido aqui um gráfico que eu tinha separado, mas eu não achei agora. E isso é muito grave. E aí você junta esses 600 mil, que é a milícia dele, armada, porque são bolsonaristas armados, né, Hélio? Na verdade, são bolsonaristas. O que é que um cidadão comum, eu, você, queremos com arma? Né? A não ser alguém que está com... Né? Nós não vamos caçar javali ali no Cerrado de Goiás e de Mato Grosso. Nós não vamos, né? Não somos latifundiários, enfim. Mas eu não querendo alongar aqui, e você tem a polícia militar, você tem as outras polícias, quer dizer, você tem um contingente aí que suplanta aí talvez até 3 vezes mais o contingente das Forças Armadas. Você imagina, né? Essas Forças Armadas vão conseguir conter essa milícia bolsonarista? Né? É difícil, né? É uma coisa difícil, porque tem mais armas do que a polícia. Os civis têm mais armas do que os policiais, institucionalmente. Eu não digo policial que, como pessoa física, tem uma arma, mas o armamento das polícias é inferior aos armamentos em mão de cidadãos. Então, por aí você vê onde nós estamos nos metendo, né, Negrão? E aí não adianta ficar só pensando que vai ter eleição, vai ganhar a eleição, não, tem que se prevenir para isso. A gente tem visto algumas manifestações, pessoas preocupadas com isso, tem que ter mesmo, tem que estar prevenido e evitar o golpe bolsonarista. Isso é fundamental para a sobrevivência da democracia no Brasil. Exatamente, Hélio. Vamos para o baú do Hélio. O Hélio vai analisar, trazer, inclusive, suas memórias, né, desse período, a partir de 1954, do papel dos vices, né, os vice-presidentes da República, já que a gente está aqui falando de um vice que tem um perfil golpista. Né? Hélio, como é que você analisa essa questão do vice aí? Traz esse momento histórico aqui, porque a gente aprende com a história, né? Negrão, eu acho que a figura do vice devia acabar, extinguir. Eu já escrevi isso mais de uma vez. Acabar com o vice, não precisa de vice. Não precisa de vice. Você tem caminhos institucionais para evitar o vice. O presidente morreu, faz nova eleição. O presidente da Câmara assume e em 30 dias realiza novas eleições. Se for nos primeiros anos de governo, faz uma eleição direta. Se for no final do governo, o Congresso elege, igual é em tantos lugares. O presidente vai viajar. Ora, hoje, com as comunicações, o presidente viaja, não precisa ficar ninguém no lugar dele. Ele governa o país nos Estados Unidos, na Rússia, onde ele estiver. Ele fala o seguinte: o chefe da Casa Civil assume o comando da máquina enquanto o presidente estiver viajando, mas o presidente continua. Tem saída para tudo, não precisa de vice. Não precisa de vice. E aí, Negrão, a gente vê o mal que o vice causa. E eu peguei só depois que eu nasci.
Peguei de 1954 para cá. Você já teve aquela grande crise quando Getúlio se suicidou e que o vice assumiu o vice Café Filho. Café Filho montou um governo oposto ao de Getúlio, com os adversários políticos do Getúlio. Então, você vê, já ele aí conspirou também, né? Ele conspirou também contra Getúlio, né? Conspirou contra Getúlio e montou um governo. Então, você elege um presidente, naquela época o vice era eleito separadamente, mas o Café Filho foi junto com Getúlio. E aí você tem o oposto. Aí vem a crise. Aí o Café Filho ficou doente, o Carlos Luz, que era o presidente da Câmara, assumiu, quis impedir a posse do Juscelino, aí o Lott derrubou o Carlos Luz, aí o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, assumiu, aí o Café Filho quis assumir de novo, aí o Lott falou que ele... O Lott era o Marechal Henrique Teixeira Lott, ministro do Exército. O Lott falou que ele não ia assumir de novo, aí o Congresso pegou e decretou o impeachment do vice, do Café Filho, que era o presidente, depois que Getúlio morreu. Então, você vê toda uma crise desnecessária. Getúlio faleceu, assume o presidente da Câmara, convoca eleição, convoca uma nova eleição, faz uma nova eleição. Depois, em 61, você teve a crise do Jânio. O Jânio renunciou, o Jango assumiu. Aí o Jango era o oposto do Jânio, a não ser pela política externa, que era mesmo, era o oposto do Jango. Aí os militares não queriam deixar o Jango tomar posse. Não pode tomar posse. Aí teve a briga pela legalidade, a resistência, aí aceitaram, implantando o parlamentarismo como uma solução de compromisso. Aí o Jango assumiu, derrubou o parlamentarismo no plebiscito, aí derruba o Jango. Aí os militares vêm e derrubam o Jango. Aí tudo bem. Aí vem o Costa Silva. Aí o Costa Silva tinha um vice civil, que era o Pedro Aleixo, da UDN, da antiga UDN. Aí o Costa Silva fica doente. Aí, agora o vice vai assumir? Não, os militares não deixaram o Pedro Aleixo assumir, constituíram uma junta para governar o país até o Costa Silva morrer. Quando o Costa Silva morreu, aí fizeram nova eleição indireta para eleger o general Emílio Garrastazu Médici. Né? O vice foi escanteado. Para quê? Para que vice? Você vê que vice só causa problema. Aí você vem com o Sarney, o Tancredo fica doente antes de tomar posse, assume o Sarney. Ora, Tancredo e Sarney não tinham nada a ver um com o outro. Foi uma composição política. Foi só uma composição política. Sarney, inclusive, teve que mudar de partido, sair do PFL, que era o partido dele, para o PMDB. Aí você elege Tancredo, faz toda uma luta nacional pela eleição indireta do Tancredo, e quem assume é o Sarney, que não tinha nada a ver com o Tancredo. Né? Então, aí você... Impeachment do Collor, vem Itamar Franco. Né? Isso aí até que foi positivo, porque o Itamar Franco não conspirou contra o Collor, ele ficou ali nas sombras, assumiu, fez um governo que implantou o plano que elegeu o Fernando Henrique depois. Esse foi o vice que menos teve problema. Mas por que Itamar Franco era vice do Collor? Porque o Collor era do Nordeste e queria ter um vice de Minas Gerais. Aí você olha assim, quem é que está mais disponível em Minas Gerais para ser vice? O Itamar Franco, tá? Pega o Itamar Franco. Não tinha nada a ver com o Collor também. Aí depois agora você tem finalmente um golpista Temer, que conspirou contra a presidenta. Ele conspirou contra Dilma para assumir o poder. Ele queria até continuar no poder, ser reeleito, só que aí houve o caso JBS, corrupção, etc., tal, inviabilizou a reeleição dele. Então, para que vice? Vice só causa problema. Tá? E deu impeachment? Deu. Então, afasta, o presidente da Câmara assume por um prazo, 30 dias, 40 dias, convoca-se eleição, realiza-se eleição. A campanha eleitoral formal para presidente da República agora, Negrão, vai ter 45 dias. Então, se você é afastado por qualquer razão, se o presidente se afasta, fica doente, morre, sofre impeachment, tenha qualquer problema, em 45 dias você faz uma eleição de um novo presidente. Para que vice? Acaba com isso. Aí esse negócio de Braga Neto, não ia ter isso. O Alckmin, vice do Lula, para criar todo um problema, porque completa tal. Vice vira arranjo político. Um arranjo político que nem sempre dá certo. Nós estamos vendo aqui, eu citei casos de 1954 para cá. Se você voltar na República Velha, antes do Getúlio, Getúlio não tinha vice, viu? Getúlio, quando decretou o Estado Novo, não tinha negócio de vice, não. Então, você não precisa de vice, viu, Negrão? Acabar com esse negócio de vice. Olha a economia que você vai fazer, Negrão,
que o país vai fazer. Não precisa de palácio para vice, não precisa de segurança, não precisa daquela parafernália de funcionários. E aí você multiplica isso por 27 vice-governadores e 5.600 vice-prefeitos pelo país inteiro. Acaba com isso. Olha a economia que o país vai fazer. Esse dinheiro pode ser muito bem aplicado em outras coisas que não seja para sustentar uma figura inútil. Inútil até dar o golpe, até ter uma crise, né? Aí eles se tornam os titulares sem credenciais para serem os titulares na maioria dos casos. Exatamente, Helidório. Você está comentando aí, eu estou aqui visualizando aquele trecho ali que você chega para os palácios presidenciais. Está cercado ali a passagem ali em frente ao Jaburu e fecharam também todo o Palácio do Planalto, quer dizer, aliás, da Alvorada, melhor dizendo, quer dizer, a impopularidade é tão grande, né? A coisa é tão até difícil de descrever, que você tinha nos governos, até no governo lá, do Fernando Henrique e tal, você tinha visitas ao Palácio da Alvorada, né? O cidadão ia lá, tinha aquele lago que é aquela parte que tem os peixes, aí que você joga moeda, uma coisa assim de turista, tirar fotografia com dragões da independência, ver as emas, né? Nunca teve problema de você chegar ali no Palácio da Alvorada. Exatamente. Não tinha nem cerca, Negrão, não tinha nem cerca. Você chegava não tinha ali, nem cerca. jogava moedinha no ar. Hoje você não consegue chegar lá. É um absurdo. É uma obra importante do ponto de vista da arquitetura, simbólica do poder, bonita, e você não pode chegar lá. É complicado. Isso, nem na ditadura aconteceu isso. Exatamente. Nem na ditadura. Muito bom. Vamos lembrar disso, né? Porque essas coisas são emblemáticas, né? Para usar aí um clichêzinho básico, são emblemáticas do momento que a gente vive, né? E assim a gente vai terminando aqui o nosso bate-papo com o Helidório de hoje. Obrigado, Hélio, mais uma vez. Obrigado a você que nos assistiu aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, também na TV 247, que reproduz nosso programa. Um abraço para todo mundo. A gente volta na semana que vem. Tudo de bom aí para vocês. Valeu, Hélio.